Dia feliz com Cristo Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor. Fique à vontade. Vamos desfrutar agora da palavra do Senhor. Esse louvor que a gente acabou de louvar aqui ao Senhor, eu e a Cida estávamos andando no carro, indo para casa. Aí ela falando das coisas que a gente está vendo, que está acontecendo aí no mundo, né? Aí eu olhei para ela e falei assim: quando o mundo caiu, meu redor. Aí ela trouxe o louvor para hoje, está vendo? Mas é dessa forma mesmo, meus queridos, que nós. Está vendo? Quando o mundo caiu ao redor, aqui até caindo nos microfones, né? Mas é dessa forma, mas nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que está no controle de todas as coisas, não perdeu o controle, e daqui a pouquinho nós estaremos com Ele, amém, queridos? Eu creio nisso aí, amém? Eu creio que daqui a pouquinho nós estaremos com Ele, só, como foi alertado aqui no início, né? Nós temos alguma coisinha aí que está nos afastando do céu. Isso tem que estar no nosso coração para que a gente sempre consiga andar no caminho certo, para quando Jesus vier, não pegar ninguém aqui de surpresa, né? Nós vamos estar preparadíssimo para Ele, amém, queridos? O jovem rico simplesmente virou as costas e foi embora, perdeu a sua salvação, e nós não vamos perder a nossa salvação no último minuto do segundo tempo, amém, queridos? Abra só a Bíblia aí, em nome de Jesus, por gentileza. E nós vamos relembrar aqui uma história verídica, uma história que aconteceu e que vai nos dar algumas informações muito relevantes, umas informações muito preciosas para o nosso dia de hoje, tá bom? É um texto antigo, porém existiu, aconteceu, porque tudo que está aqui na palavra do Senhor aconteceu, amém? Aqui não é historinhas, aqui não é fábulas, é tudo que está aqui aconteceu realmente, milagres aconteceram, mar vermelho se abriu, tudo que está aqui na Bíblia aconteceu, amém? Então aqui se alguém perguntar, mas eu não creio, aí é um problema da pessoa. Nós cremos e nós seguimos aqui uma bússola, essa bússola é a palavra do Senhor, amém? Ela que vai nos dar a direção para onde nós temos que ir, para onde que a gente vai, tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá, abra aí Josué. Agora eu estou assim, agora a pastora dá o tema e eu tenho que me virar, né? Você viu? Ela falou assim, pai, prega lá. Amém. A gente tem que obedecer, né? Fazer o quê? Amém, querido? Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Quem for achando aí vai falando, glória a Deus. Amém? Eu vou ler o versículo 10, 2:10, tá bom? Mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos decorrer aqui desse texto todo aqui, tá bom? Para que a gente não fuja, porque ler um versículo só e ficar só nesse versículo, a gente acaba tomando, rumos diferentes. Então a gente tem que entender o que está acontecendo aqui no contexto geral, tá bom? Então Josué capítulo 2 e versículo 10. Josué 2:10. A minha versão diz assim, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Amém?
feche seus olhinhos aí, que agora eu quero que você peça ao Senhor agora para que Ele tire toda a preocupação. Que agora você vai se deleitar na palavra do Senhor. A gente tem que sair daqui consciente do que nós estamos aprendendo nesses dias, nesse tempo, nessa hora, nessa manhã. Então eu peço a Deus agora, em nome de Jesus, que não venha, nada venha perturbar a nossa mente, nada venha nos distrair, nada venha fazer com que a gente perca o foco é em Jesus, o foco é na palavra. E nós queremos sair daqui alimentados pela palavra do Senhor. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos dá a paz que excede todo entendimento neste ambiente agora, Pai. E que nós possamos sair daqui, Senhor, sabedor da Tua palavra, conhecedor da Tua palavra. E se em algum momento da nossa vida nós precisarmos colocar em prática essa palavra, ela vai estar tinindo, vai estar na ponta da língua, vai estar na mente, vai estar no coração. E a gente vai poder fazer a obra do Senhor no momento certo, no momento correto, no momento que o Senhor colocar em nossas vidas pessoas que precisam da palavra, pessoas que querem ouvir a palavra, pessoas que estão aí sofrendo, como foi dito aqui no louvor, um guerreiro que está aí sofrendo, e nós vamos estar com a palavra afiada, como uma espada de 2 gumes. Amém? Glória a Deus. Amém. Queridos, olha aqui. Aqui é a história de uma mulher chamada Raabe. Amém? Essa mulher chamada Raabe, ela estava lá na cidade chamada Jericó. Amém? E a profissão dela era prostituta. Olha só como Deus é maravilhoso, como Deus olha os pecadores, como Deus está no controle realmente de todas as coisas. Chegou um determinado momento que essa mulher ela ouve falar, e essa mulher aqui, eu diria nos dias de hoje que ela era uma mulher antenada no que estava acontecendo fora. Por isso que a gente sempre quer abrir a mente de vocês aqui, para que vocês fiquem antenados por que está acontecendo lá fora. Porque a palavra nos ensina aqui o que está acontecendo lá fora. O pastor um dia falou lá no monte lá, que o mundo está pregando para nós, isso aqui ficou no meu coração. O mundo todo dia está pregando para nós. E dentro dessa pregação que o mundo dá para nós, está aqui dentro da palavra do Senhor. Então tudo que está acontecendo está sendo cumprido conforme a palavra, a vontade do Senhor. Então nada que está acontecendo aí fora está fora do controle do Senhor. Isso tem que estar cravado no nosso coração, senão bate o desespero. Não bate o desespero? A gente está vendo coisas terríveis para acontecer e gente tendo visões aí, e lá em Joel, né? Fala que jovens terão visões, crianças, velhos, adultos, teriam visões. Então não é para a gente ficar, não, é para a gente já se ligar na palavra do Senhor e olhar para a palavra do Senhor. Realmente, olha, lá o Joel falou, Deus falou através de Joel. Então o que está acontecendo aí não é para bater o desespero. Vai ter momento que eu vou chorar? Claro. Vai ter momento que eu vou sentir muita dor? Claro. Mas eu tenho que ter a confiança no meu Deus. Afinal, eu sirvo ou não sirvo um Deus do impossível? Sim ou não? Então nós servimos, não servimos? Então eu não tenho que temer. É lógico, como ser humano vai bater uma tristeza de vez em quando, mas imediatamente essa tristeza não pode tomar conta do nosso coração, amém? Porque senão a gente vai ficar angustiado, vai perder a direção, né? Aí Deus vai querer aquele detalhezinho, como foi falado aqui, eu não vou perceber esse detalhezinho, vou virar as costas para o Senhor, e aí eu vou perder minha salvação. Essa mulher Raabe, ela teve essa percepção. Ela ouviu falar do outro lado do Jordão, ela não imaginava que aquele Deus estava ali com ela. Para ela o Deus estava lá do outro lado do Jordão, longe da presença dela, longe da família dela. E ela pensava assim, então o Deus de lá, que está lá do outro lado, um Deus que não tem aparência, né? Ele está lá do outro lado, mas eu estou sentindo no meu coração aqui que eu tenho que arrumar um jeito de, né, me aproximar desse Deus. Para ela, a mente dela é essa. Por quê? Porque onde elas estavam, tinha muitos deuses, estátuas, eles adoravam, aquela coisa toda. E ela olhava então para um Deus que estava distante dela. Mal sabia ela, né, que Deus estava ali do ladinho dela, já tudo no controle.
Josué então manda 2 espias para a cidade de Jericó. E quando esses 2 espias chegam lá na cidade de Jericó, vai para onde? Justamente para a casa dessa mulher, que já estava pensando nesse Deus que poderia, né? Ela estava antenada, irmãos. Ela estava ligadíssima, porque ela ouviu aqui no versículo 10 que nós lemos aqui, ó, ela diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ela já tinha ouvido que o Deus poderoso abriu o Mar Vermelho. Ela já tinha ouvido milagres que Deus já tinha feito, a destruição de alguns reis, o que Deus tinha feito. Porém, eu creio que ela estava no coraçãozinho dela apertado, porque aquele povo, para Jericó, eram maus. Para Jericó, mas era o povo de Deus que ia para a terra prometida, que estava tomando conta da terra prometida. Então eu creio que no coração dela ali, bateu um desespero, não bateu? Porque você imagina um exército vindo para destruir. Porque a história diz aqui, queridos, que Deus não deixou nada ali, matou todo mundo. Ah, mas Deus é ruim? Não, Deus sempre avisou esse povo aí, sempre avisou, sempre avisando, como está avisando para nós, todos os dias, a gente fecha os olhos para Deus, e aí quando vem as consequências, o que acontece? Ah, Deus é ruim, Deus é mau. Não é porque Deus é mau, já está avisando você há muitos anos, não é de agora. Então quando chega lá, a primeira coisa que esses 2 espias vão lá, e aonde vai pousar esses 2 espias? Na casa de Raabe, que já antenada, vendo as coisas que estavam acontecendo, sabia do poderio daquele exército, ela já aproveitou a oportunidade. Por isso que nós temos que estar ligado nas coisas, como foi falado aqui pelo Laércio, ligado nas coisas do céu, porque se nós desligarmos das coisas do céu, nós vamos desligar das coisas da terra, e quando desliga das coisas da terra, a gente não fica sem sentido. Então a gente tem que se ligar o que Deus está mostrando para nós nessa terra, para a gente estar ligadíssimo no que Deus quer para a nossa vida, amém? E ela se ligou nesse momento, ela acolheu aqueles 2 espias, e ela escondeu aqueles 2 espias do rei de Jericó, porque olha só a coragem que essa mulher teve, porque se descobrisse que tinham escondido aqueles 2 reis, aqueles 2 homens, o que ia acontecer? Iam morrer. Não só ela, como toda a sua família. Que era assim, se esconder, morre todo mundo. E ela teve essa coragem, escondeu os 2 espias. E quando os soldados chegaram lá, os perseguidores desses 2 espias, porque descobriram que esses espias estavam lá para ver o que estava acontecendo, todo o movimento daquela cidade, para que levasse informações para o exército de Israel, para que quando ele chegasse, ele já sabia de todas as coisas. O passo que iria dar para que não acontecesse nada de errado. Esse era o projeto dele, foi o projeto de Deus, amém? Então aqueles espias foram lá, descobriram tudo, o ponto fraco, aquela coisa toda, e ela resolveu então esconder esses 2 espias. Aí quando chegaram os perseguidores, você viu um tal homem? Não vi, mas olha, realmente veio 2 homens aqui, o texto vai dizer para nós que veio 2 homens aqui, Raabe falando para os perseguidores, e quando eles chegaram aqui, eles foram embora, e eles saíram à noite aí, mas se vocês correrem rapidinho, vocês ainda conseguem alcançá-los. Ela deu essa informação, porém ela tinha escondido eles. Aí tem passagem aí que fala no eirado, que é no telhado, né, em cima, esconderam eles, os 2 espias. E aqueles espias vendo, né, a audácia dessa mulher, a coragem dessa mulher, a fé que moveu, né, a coragem que colocou no coração dessa mulher, eles desceram e aí ela conversou com eles. Aí, presta atenção, a graça, a primeira coisa que a gente vê aqui, que eu até anotei aqui, ela recebeu a graça salvadora na sua casa, porque ela recebeu aqueles 2 homens de Deus, amém? Então ela recebeu a graça salvadora, e ela não perdeu a oportunidade. Ela imediatamente não só recebeu a graça salvadora para ela, mas falou para aqueles 2 homens que queriam que a sua família fosse salva também, toda a sua família, pai, mãe, filho, irmãos, todos fossem salvos ali. E ela não pegou a graça só para ela, né? Eu salvei aqui, ela pegou, abraçou toda a família. E esses espias então foram embora. Mas antes de ir embora, o que falou para ela? Olha, amarra uma
corda vermelha, um cordão vermelho, para que quando o exército chegar aqui, a gente vai olhar para aquele cordão e todo não saia, ainda deu um recado, não saia ninguém da casa, preste atenção. É até difícil, né? A pessoa acreditar naquele momento ali, mas ela teve uma fé tão maravilhosa, tão grande, que ela fez do jeitinho que eles mandaram. Amarrou a cordinha lá, e antes de amarrar a cordinha, os espias desceram, porque a casa dela, pelo que nós entendemos aqui, pelo texto, já era praticamente, a janela era o muro da saída, não tinha ela descer, sair por dentro, não, já era a saída. Então era como se fosse uma janela aqui, já lá embaixo já era para eles sair correndo. Então eles amarraram a corda, desceram e falou: mantenha essa cordinha aí, vermelhinha, bonitinha. O que nos lembra, querido, quando amarra essa cordinha lá? Sangue do Cordeiro. E o que nos lembra? Faz mais lembrar ainda lá no Egito, o que aconteceu? Na última praga do Egito. Agora, preste atenção, queridos. Raabe colocou lá a cordinha vermelha como um sinal, não saiu de casa, amém? Mas uma coisa que eu prestei atenção nesse texto é o seguinte, que ela não foi tirada antes da destruição. Ela teve que passar pela destruição de Jericó. Ela teve que passar a caída da muralha. Eu fico imaginando ela ali. Olha que fé, queridos. Olha que coisa linda. Ela naquele cantinho dela. A muralha, eu não sei quantos côvados. Eu sei que era quase a parede da muralha. Não é um murinho que a gente tem. Era como se fosse uma rua só de muralha. A espessura dessa muralha era muito grande. Então só um verdadeiro milagre de Deus mesmo para derrubar aquela muralha, porque era tão segura, que eles ficavam todos ali, aqui ninguém vai entrar. É impossível alguém entrar. Mas para Deus nada é impossível. E começou simplesmente a rachar aquela muralha lá, e a muralha caiu. Agora eu fico imaginando para você. Então por isso que eu acredito, creio, a gente vai passar por dificuldades, amém? As muralhas vão cair do nosso lado, não vai? Mas nós estamos firmes a nossa casinha vai cair? Vai cair, irmãos? Não. Por que não vai cair? Porque nós somos melhores que os outros? Não, porque nós acreditamos e temos fé no Deus do impossível. Então imagina a cena, meus irmãos. Imagine nós aqui. Deus fala assim, irmão Marli, amarra lá a fitinha aqui na frente, uma cordinha vermelha, para que quando o exército vir, quando cair a muralha, vocês não vão ser atingidos. Vocês não vão sentir medo? Eu creio que eu vou sentir muito medo, mas muito medo, porque eu vou estar aqui, essa parede vai começar a tremer, aquele lado ali vai cair, esse lado vai cair, eu acredito que é um barulho ensurdecedor. Até mesmo as trombetas que Josué vai ficar rodeando ali, fazendo aquele barulho, grito daquele exército todo ali em volta da muralha. Iríamos sentir medo? Claro que iremos. Mas a nossa confiança, a nossa fé é tão grande, que não é governo que está aí, não é leis que estão criando aí, não são coisas que o mundo está acrescentando aí, que vai abalar a minha fé em Cristo Jesus. Amém? Então essa muralha, essa casinha, amém? Bata aí no peito assim, essa casinha aí, essa casinha não vai ser abalada. Amém? Eu vou sentir medo, aqui, o barulho vai ser ensurdecedor, as muralhas vão cair, o pó vai subir, mas eu vou estar ali, crendo, acreditando, não abalando a minha fé, de que Deus está no controle, e eu vou passar por isso aí. Eu não sei de que forma. Pode ser chamuscado, pode queimar um fiozinho de cabelo, pode sentir uma dorzinha aqui, posso sair mancando, mas eu vou ser vencedor em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, a gente tem que ter essa fé no nosso coração. É lógico que eu não vou ficar
É que nem aqueles, tomando água de coco. Eu vou agir, eu vou trabalhar, eu vou analisar, eu vou assistir vídeos, eu vou olhar notícias, vou colocar tudo isso aí no patamar aí da palavra do Senhor. Opa, está acontecendo porque Deus realmente falou que vai acontecer, então eu vou descansar. Opa, Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo, mas tem alguma coisa, Senhor, que eu possa fazer para me herdar o reino do céu. Não foi assim que nós aprendemos agora há pouco? Deus vai falar, olha, vai por aqui, vai por ali, vai por ali, não faça isso, não faça aquilo, e eu vou seguindo a minha caminhada com Jesus, amém? Vou seguindo até o reino do Senhor chegar. Amém? Então ela recebe a graça, a salvação. Olha que coisa. Recebeu a graça da salvação no juízo de Deus. Porque ali foi um juízo de Deus. Amém? Foi uma. Fica imaginando. Para ela sair dali, ela passou por quantos corpos ali para chegar? Quantas pessoas, quantas crianças mortas, quantos jovens. Então o juízo de Deus veio mesmo, e na hora que ela foi salva, toda a sua família teve que se caminhar junto com os soldados lá de Israel e para ir embora com eles. Então recebeu a graça da salvação no meio do juízo. Uma coisa que a gente aprende também, a casa que hospeda Deus não cai. Então a casa que hospeda Deus não cai. Ela recebeu os 2 espias lá, que representavam ali naquele momento, não Deus, amém? Mas aqueles espias estavam no projeto de Deus. E ela recebendo o projeto de Deus, o próprio Deus, iluminando Josué, dando consciência a Josué, dando inteligência para aqueles espias, falou para ela: não temas, coloca aí a cordinha, que quando a gente vier aqui nós vamos destruir tudo, matar todo mundo, mas vocês não serão atingidos. Então, você que hospeda Deus no coração, essa casa aí não cai. Amém? Outra coisa que eu aprendi aqui, Deus, ele muda também o ambiente, não muda? Ele vai mudar esse ambiente aí também. O que vocês imaginam que aquela casa de uma prostituta, como que era? Você imagina? A arruaça que é, a bagunça que era? Deus mudou não só Raabe, mas também como toda a sua família. Mudou da água para o vinho. Mudou totalmente. Então Deus muda. Você deixa Deus entrar no seu coração, na sua casa, e Deus vai mudar esse ambiente que está aí. Amém? Deus vai mudar. Você crê? Deus vai mudar. Agora, uma coisa que eu anotei aqui, que o maior milagre, além da muralha cair ali naquele momento, queridos, mais uma vez eu quero destacar: a muralha caiu, sim? Agora você imagine o milagre que foi aquela casinha ficar de pé. Você imagina, é só Deus, né? Deus era maravilhoso, não é? Só aquele pedacinho ficou de pé. Então, o maior milagre, queridos, é esse: nós estamos de pé. Nós estamos de pé, muralhas estão caindo ao nosso redor, coisas ruins estão acontecendo ao nosso redor. Essa semana nós vimos uma notícia de um jovem de 16 anos, entrou em 2 escolas, matou pessoas, queridos. 16 anos. É desgraça em cima de desgraça, abismo em cima de outro abismo. Então a gente está, as muralhas estão caindo tudo ao nosso redor, coisas acontecendo terríveis ao nosso redor, mas o maior milagre é que Deus está colocando você de pé, porque senão você não estaria aqui hoje para participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Outra coisa que destaca aqui, a fé e a coragem dessa mulher. No versículo 10 aqui, mais uma vez eu quero destacar para vocês que ela teve essa coragem de guardar aqueles espias, mesmo tendo em vista que ela poderia morrer, se alguém fosse descoberto ali, que ela tinha guardado aqueles homens. Ela teve essa fé, essa coragem. O que falta em nós, queridos? Falta fé? Falta coragem?
E essa fé e a coragem resultou no quê? Em obra. É isso que falta na nossa vida. É certo que a obra, né, não vai salvar ninguém. Mas se você tem fé em Cristo Jesus, se você acredita realmente, isso vai produzir em você automaticamente obras. Essa mulher produziu obras. Ela guardou aqueles homens e imediatamente a obra dela foi o quê? É falar com eles: olha, tudo bem, eu guardo, eu vou fazer conforme você me falou, vou amarrar ali. Foi produzindo nela fé e coragem. E tanto é que ela falou assim: olha, então, olha, mas eu quero uma coisa. Não é assim não, vocês vão ficar aqui, eu vou guardar vocês e vocês vão embora. Não. Eu quero que vocês também prometam para mim que não vai acontecer nada com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, nada. A minha família também. Então, aquela fé produziu coragem para chegar naqueles homens e falar isso aí, e automaticamente obra, porque ela aguentou, ficou esperando, ficou aguardando lá, até que eles voltassem e fizessem conforme a vontade do Senhor, conforme o projeto do Senhor. Então aquilo lá despertou nela uma alegria, amém? Uma alegria, e ela teve a certeza e a coragem que o que os homens de Deus falavam para ela ia acontecer. Porque ela já tinha ouvido que o Senhor já tinha aberto o mar vermelho, tinha matado os reis, era poderoso, e aquilo lá ficou no coração dela. E aquela alegria lá deixou com ela mais coragem e deu para ela mudança de vida. E a partir daquele momento, querido, eu tenho certeza que ela não foi mais a mesma. Não foi mais a mesma. Amém? Uma coisa também, uma coisa que eu anotei aqui que eu achei muito interessante, assim: não tire, presta atenção, não tire a cordinha, não tire o lacinho lá, o corda vermelha, coisa, antes do milagre chegar na sua casa. O que me remete aqui, Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas. Amém? Então não se apresse, está demorando? Não vai lá tirar a cordinha, não. Deixa lá. Continua firme, forte, a casinha lá estruturada, no alicerce poderoso que é Jesus, e deixa a cordinha lá, que o milagre vai vir. Amém? O milagre vem, porque eu não creio no Deus morto. Meu Deus não está pregado na cruz, Ele está aqui no nosso meio. Amém? Então, não tire a corda antes que aconteça o milagre. Ela só tirou aquela cordinha quando ela foi resgatada, ela e toda a sua família. Então não se desespere. Está ruim? Vou dar uma notícia boa, pode ficar pior. E se ficar pior, eu não vou tirar a cordinha lá não. Vou continuar com a minha fé inabalável em Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E uma coisa que a gente aprende aqui nesse texto aqui, depois você lê. Anota aí, lê direitinho lá, para você não ficar só na minha palavra. Capítulo 2, você lê ele inteirinho, você vai ver que lá no 6, depois, no capítulo 6, o reino não fica devendo nada para ninguém. O reino de Deus não vai ficar devendo nada para você, para ninguém. Amém? Por quê? Todo foi salvo ela, toda a sua família e tudo que pertencia a ela. Deus, olha, Deus não falou, ó, vou tirar ela, né, só com a roupa tudo que ela tinha, eu não sei o que ela tinha, mas fala aqui que ela tinha os bens, foi retirado junto com toda a sua família. Então Deus faz um milagre completo, não deixa nada a dever para ninguém. Então não adianta você falar assim: aconteceu isso, mas Deus faltou isso aqui. Não, Deus já não faz nada pela metade. Amém? Ele vai completar a obra em você, em mim, em todos nós, até o final. Deus vai completar essa obra na minha vida e na sua vida. Então o reino não fica devendo nada a ninguém. Ninguém sai perdendo com Deus. E outra coisa, aquele jovem rico, se ele fosse mesmo esperto, Deus não queria a riqueza dele. Para que Deus quer o dinheiro? Deus quer o dinheiro de alguém aqui? Não. Ele queria o coração daquele homem desimpedido. Ele queria o coração daquele homem sem barreiras. Sem barreiras. Então, nesse aqui, Deus dá um milagre para ela completa.
Por quê? Porque viu no coração daquela mulher que ela estava se entregando completamente a Deus. Amém? Outra coisa que a gente aprende aqui: Raabe, ela fez aliança com pessoas certas. Se naquele momento aqueles espias estivessem indo lá, ela estivesse ainda coberta, com os olhos cheios de escamas, ela ia chamar o rei, ia chamar os soldados lá de Jericó, iam prender aqueles dois homens e iam matar aqueles dois homens. Não era assim? Mas querido, ela fez uma aliança com as pessoas certas, porque ela já tinha ouvido falar desse Deus tremendo, os milagres que esse Deus fez, e ela fez aliança com pessoas certas. E essa aliança com pessoas certas levou a toda a sua família ao milagre. Amém? Então nós temos que fazer, queridos, realmente aliança com pessoas certas. Andar com pessoas que realmente tinham a mesma visão que nós. Andar com pessoas corretas. Amém? Mas é difícil. É difícil. É complicado. Mas nós vamos recorrer a quem, como a pastora falou aqui? Vou recorrer ao meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, vou recorrer ao Laércio, vou recorrer a minha irmã. Não, eu vou recorrer a Deus, para que Ele me dê sabedoria, para que eu possa fazer essas alianças que me levam para o céu. Outra coisa, queridos, para finalizar, essa mulher agora, depois que conheceu o Senhor, que viu os milagres do Senhor, viu a muralha cair, a sua casa ficar em pé, um milagre completo, ela não se identificou mais com aquilo, o que ela fazia, com os deuses que ela adorava, ela não mais se identificava. E aquilo ali, eu creio que foi apertando o coraçãozinho dela de tal maneira que ela tinha que sair dali o mais rápido possível. E ela conseguiu, para a honra e glória do Senhor. Agora eu pergunto, eu e você não podemos também conseguir? Podemos ou não podemos conseguir sair dessa situação que nós estamos? Cada um aqui tem uma situação. Cada um tem uma situação. Mas você vai dizer para o seu Deus Todo-Poderoso, para o nosso Deus, que você não se identifica mais com esse problema. Nós vamos entregar esse problema agora a Cristo Jesus. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos deitar na rede, pegar uma aguinha de coco, não, chupar um sorvetinho. Pode fazer isso, mas não. Vamos continuar trabalhando para a honra e glória do Senhor, e Ele vai ajudando, porque quando o mundo está ao nosso redor aí, né, querendo nos tragar, nós temos um Deus que nos protege, nos guarda e nos livra de tudo isso. Amém? E aí a gente olha para esse texto aqui e olha como Deus é maravilhoso. Então, queridos, olha para mim aqui. Você tem salvação. Amém? Você tem salvação, sua família tem salvação. Você pode olhar para um irmão, para uma mãe, para um pai, para um marido, para uma esposa, achar que não tem salvação. Mas para Deus tem salvação. Sabe por quê? Se você olhar lá em Mateus capítulo 1, abra aí Mateus capítulo 1, você vai encontrar essa mesma mulher já fazendo parte da família de Cristo. Ela vai começar a fazer parte da genealogia de Cristo. Olha aí capítulo 1. Nós vamos ler a genealogia de Jesus Cristo. E no capítulo 1, versículo 5, diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então ela casou com Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Ruth. Quem lembra de Ruth? Obed gerou Jessé, e aí vai por assim em diante. Então ela faz parte da genealogia de Jesus. Queridas, olha para mim, prostituta, e agora está fazendo parte da família de Cristo Jesus. Olha lá outro texto, Hebreus 11, a maioria que conhece, que é a galeria da fé. Essa mulher entrou para a galeria da fé, meus irmãos. Está aqui junto com Jacó, com Isaac, com Abraão. Entrou na galeria da fé. Hebreus 11.
31. Olha o versículo 31 aí, 11:31. Na minha Bíblia está escrito assim, ó, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Os espias acolheram Raabe no meio daquele caos. Era uma meretriz, passou a ser da genealogia de Jesus Cristo, da família de Jesus Cristo, e agora entrou para a galeria da fé, junto com Moisés, Abraão. Olha só, homens poderosos, mulheres poderosas, e ela está aqui, ó, Raabe, a meretriz, não pereceu por causa da sua. Você acha que você vai perecer se você tiver fé? Nós vamos perecer se a gente tiver fé, queridos? Não. Agora, se eu não tiver fé, eu vou perecer, eu vou sofrer. Outro texto, queridos, Tiago, um pouquinho para frente aí. Tiago, capítulo 2, versículo 25. Tiago 2, 25 diz assim, ó: e de igual modo, Raabe, mais uma vez, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho? Aqui está falando que ela se despediu daqueles espias, eles foram embora, e ainda avisou aqueles espias, ó, fica 3 dias no local lá. Enquanto você vai ficar 3 dias lá, os homens, aqueles homens que vão perseguir vocês, vão procurar e não vão achar, e eles vão voltar. Aí você vai por esse caminho. Olha só, Raabe dando instruções para os espias voltarem. Então olha, vai lá, pode ir. Depois que ela escondeu lá os espias, ela falou assim, olha, agora vocês vão, se escondem, ficam lá paradinhos lá durante 3 dias. Depois de 3 dias, esses homens vão estar lá procurando, não vão te encontrar, eles vão voltar, e quando voltar, vocês vai por esse caminho. E ela está aqui, ó. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pela obra. O que ela fez ali, irmãos? Conheceu Deus Todo-Poderoso e começou a praticar a obra de Deus. Então, pela fé, primeiro vem a fé e depois vem a obra. Então não adianta você vir aqui arrumar a igreja, pintar a igreja, se não tiver fé. Que vai ser a obra vai ser o quê? Morta. Agora você vem pela fé. Aquilo desperta em você uma alegria tremenda. Que quando você vê, você já pintou a igreja, já fez a obra, já dizimou, já ajudou o irmão, já deu cesta. E você vai fazer isso aí automaticamente. Não vai ser uma coisa que, vou ter que fazer. Não, é uma alegria que vem brotando dentro do seu coração, porque você tem fé. É pela fé. E pela fé essa mulher ajudou esses homens. Então por isso ela foi justificada pelas obras dela. Primeiro vem a fé, justificação pela fé, e depois as obras. Então você vê que uma mulher comum, amém? O que diferenciava ela era a profissão que ela tinha naquela época, que é uma profissão antiga. E pasmem vocês, que tem uma lei tramitando aí que quer colocar isso aí como uma profissão. Querem colocar uma profissão. Então carteira, deve ser carteirinha assinada, todos os benefícios, aquela coisa toda. É o mundo, queridos. É o mundo que nós estamos vivendo. É a muralha que está ao nosso redor aí caindo, e nós temos que continuar firmes. Amém? Então essa mulher comum, uma mulher que para muitos, a maioria ali não valia nada, principalmente o pessoal lá de Jericó, né? Não valia nada, mas para Deus era muito, valia muito. Tanto é que hoje você olha a Raabe, não mais como uma prostituta, uma meretriz, família de Deus, que pela fé praticou obras, e essas obras foram obras para o projeto de Deus. Então, queridos, nós, pela fé, nós vamos continuar praticando as obras de Deus aqui nessa terra, até a volta dele. Amém, queridos?
Então vocês entenderam? Não há impossível para Deus. Amém? Eu não sei a sua situação, eu não sei o seu problema. Eu posso tentar ajudar através da oração, que está ao meu alcance. Amém? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ter fé. Fé genuína, fé verdadeira, fé que nos leva a Deus Todo-Poderoso. Amém? Essa mulher, então vocês entenderam, de uma prostituta, ela virou uma grande mulher, casou, teve filhos, e todo aquele passado ficou realmente no passado. Olha só, uma prostituta naquela época, queridos, para casar é um verdadeiro milagre. Para encontrar alguém, né, Cris? É um verdadeiro milagre. Encontrou, porque Deus, queridos, Ele não vê o por fora, Ele viu o que está no seu coração. E aquela mulher tinha muito valor a Deus, como nós também temos muito valor a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês entenderam? Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar então algo aqui para vocês pensar. Não deixa, queridos, não deixa as coisas que estão acontecendo aí tirarem a sua paz. Amém? Momentos de choro vamos ter, tristeza. Eu fico também angustiado. Às vezes eu fico pensando assim, ela olhando para o que está acontecendo aí no mundo. Eu estou agora que nem... Eu estou pegando o caminhão, saindo dirigindo, fazendo meu trabalho e volto para casa, a gente ora, a gente lê salmo, a gente faz a nossa parte. Estou aqui na igreja para a honra e glória do Senhor, pregando a palavra do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor. E eu estou aqui, fazendo a minha casinha bonitinha, né? Deixando ela bem concretizada ali, uma sapata gigantesca, um negócio bem fincado mesmo, porque quando cair a muralha do meu... Quando o mundo aí ao meu redor cair, eu vou estar ali, eu não vou cair junto com o mundo. Amém, queridos? Porque vai vir muita coisa, queridos. Não vamos querer passar, né? Não vamos colocar peneira aí no sol, tá bom, queridos? Vai acontecer muita coisa ruim. Pode ser que a gente não veja, tá bom? Pode ser que não passe por nós, mas nós estamos vendo aí, o negócio está muito rápido. É muito rápido. A tecnologia está muito rápido, está voltando aí essa doença de novo aí com muita rapidez, né? Por isso que hoje nós não fizemos também a nossa confraternização aqui, para não dar isso, né? Porque mais uma vez Deus está mandando a gente vigiar, a gente está vigiando. O ambiente agora um pouquinho mais apertado. Então, você acha que eu não gostaria de estar abraçando todo mundo, beijando todo mundo, fazendo uma festa, né? Mas a gente tem que ser cauteloso, a gente tem que guardar, porque Deus está nos ensinando. Porque a gente lá na frente, né, eu não estou tirando a minha fitinha vermelha lá não. Amém? Estou esperando o milagre acontecer. Eu não sei o que vai acontecer a partir de janeiro, a partir do mês que vem. A gente vê muitos rumores aí de guerra, né? Rumores de muitas coisas. A gente não pode ficar desatento a essas coisas, tá bom, queridos? Não podemos ficar, não, está acontecendo, mas tem que ficar atento. Eu tenho que dar os passos conforme Jesus quer para a minha vida, para que eu não sofra tanto, porque o sofrimento vai vir. A gente pensando em guerra, já pensou, Ju? Chamando o Fernando para a guerra, chamando o Vinícius para a guerra, chamando o Cauê para a guerra, porque lá na Rússia, queridos, por falta de soldados, estão pegando os jovens. E se acontece isso aqui não? Pegando os filhos? Nossos filhos não sabem pegar uma arma. Como é que a gente vai sobreviver? Vai ser um massacre. Então a gente tem que ficar atento às coisas que estão acontecendo no mundo e cada vez mais acreditar e realmente, queridos, colocar a nossa fitinha lá na nossa casa. Não estou falando fitinha, tá? É espiritual, amém, queridos? A gente se apegar a Jesus Cristo mesmo, porque quando passar aí o anjo da morte, ele passar por cima, ir embora e nós sermos livres, amém? Glória a Deus! Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, queridos? Nós vamos estar orando agora, amém? A pastora vai... Nós queremos fazer 3 dias, amém? De oração. Vocês vão fazer na sua casa, tá bom? 3 dias de oração.
pelo nosso país, pelo que está acontecendo, pela situação que nós estamos passando, amém? Nós vamos orar. Nós vamos começar aqui e vocês façam na sua casa, tá bom, queridos? A oração. Não é uma campanha, é uma oração, amém, queridos? Vocês sentem no seu lar, façam a oração, chama a sua família, senta todo mundo e orem. A Cida vai dar o texto aí que a gente... Lembra do Salmo 27, que nós fizemos aqui o pavilhão do Senhor? A pastora vai estar explicando aí para vocês, e nós vamos estar dentro desse texto orando, pedindo a direção do Senhor, tá bom, queridos? Toda a direção tem que ser do alto, amém? A honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Quando o pastor pregou esse salmo aqui na igreja, já tem alguns domingos atrás, me chamou muita atenção. E eu sei que é do Espírito Santo que eu gravei esse versículo 5, onde Davi pede para Deus escondê-lo no pavilhão oculto, ou no tabernáculo. Algumas Bíblias está escrito tabernáculo, oculto, secreto, né? Davi, ele enfrentou muitos inimigos, Davi enfrentou muitas guerras, e a oração de Davi, se você começar a olhar os salmos de Davi, ele tinha muita confiança em Deus, e Davi, ele sempre recorria a Deus para livrá-lo dos seus inimigos. E o que chama a atenção em Davi é que Davi sempre pede para Deus esconder ele dos inimigos, ou torná-lo invisível aos olhos dos seus inimigos, amém? E quando Davi orava, Davi não orava somente por ele, pela vida dele, porque muitas vezes aqui Davi já estava com um exército, ele já tinha homens sob sua liderança. Então quando Davi orava, não era só por ele, Davi orava por ele e pelos homens que estavam sob sua responsabilidade. Quando Deus deu essa direção, irmãos, para a gente fazer 3 dias, você vai fazer na sua casa. Hoje, você começa hoje na sua casa. Aí eu pensei assim, Deus, é hoje, semana que vem, na outra semana? E ficou com isso na minha mente. Aí o Senhor falou, não, são 3 dias seguidos. Eu não sei por que a pressa de Deus, irmãos. Deus sabe. Amém? É oração por quê? Para você pedir livramento para a tua casa, para Deus esconder a tua casa, para Deus te esconder, Deus esconder a tua família, se necessário for, Deus tornar invisível. Amém? Amém. As coisas não estão boas, irmãos, como o pastor mesmo falou, né? Vocês estão vendo que estão pedindo intervenção militar no nosso país. Você já imaginou se isso acontecer? Há irmãos que estão tendo sonhos, e nós estamos tendo sonhos há muitos anos, de tanques de guerra na rua, de soldados na rua. Juliana está ali, que não me deixa mentir. Irmã Cristina, irmã Helena, que sabem disso. Irmã Marli também sabe. Minha mãe, Daiane. O próprio Vinícius já sonhou também. Daiane já sonhou. Então assim, Deus está dando visões para muitos irmãos pelo Brasil afora, de exército na rua do Brasil. E se nós olharmos agora para o momento que nós estamos vivendo lá em Brasília, os poderes não estão se entendendo. Está uma confusão lá nos poderes, amém? E o povo, muita gente está pedindo que o exército vá para a rua, né? Então, como diz lá, acho que é Amós, que Deus ele não faz nada sem antes avisar os seus, né? E isso me chamou a atenção. Daqui a pouco a Cristina me manda alguma coisa e ela fala assim, e me diz isso, me faz essa oração. Ela fala assim, Cida, nós vamos ter que pedir para Deus nos tornar invisíveis. E gravou no meu coração de novo. E eu comecei a orar a Deus, e o Senhor me levou nessa palavra. A minha irmã Juliana tem orado muito para Deus, ela tem visto muito uma galinha e seus pintinhos, né, Ju? E ela a oração que Deus tem feito ela fazer é a seguinte, que Deus esconda a gente como a galinha esconde os seus pintinhos. Amém, queridos? Que Deus venha nos esconder. Nós temos que confiar. 1 ano antes da pandemia chegar, Deus avisou que algo iria vir, mandou ungir nossas casas e nos levou lá em Êxodo 12. O anjo da morte ia passar. Cada um pegou o olhinho, foi ungir sua casa e orar na sua casa. Da mesma forma, Deus está mandando agora de novo. Quem tiver olhinho, unja a sua casa. Ore 3 dias nesse Salmo 27, o principal 5, mas você pode ler inteiro dentro da sua casa. Irmã Cida, o que eu vou pedir? Eu vou pedir para Deus guardar a minha família, guardar a minha vida, me tornar invisível, tornar minha casa invisível. Sabe essa palavra que o pastor pregou? Você já ouviu falar em palavra profética? Que Deus vai fazer?
O que aconteceu? Prestou atenção? O exército ia entrar. Mas ali existia uma pessoa que Deus já tinha um plano, um projeto na vida dela, porque conhecia o coração, Raabe. Foi a única casa que ficou de pé. Foi a única casa que não foi assolada e não foi destruída. Foi a única família que não foi atingida. Porque ali tinha uma mulher que tinha fé. Basta um dentro de uma casa, irmãos, para a casa não ser destruída. Basta um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem fé e coragem para que a casa não seja destruída. Quando Deus me usou para falar que a praga estava vindo, e havia uma praga, um monte de gente ia morrer, teve gente que tirou barato da minha cara, teve gente que me chamou de xarope, teve gente que nós olhamos para casa e depois falou assim, mas orar na minha casa? Irmãos, a minha oração é para que o exército não vá para a rua. Não sei se você está orando por isso. Minha oração é, Deus não permita que o exército vá para a rua. Irmã, se isso é fictício? Fictício não, querido. A Rede Globo não vai te falar nada, não. Isso é a mais pura verdade. As manifestações estão acontecendo. As pessoas estão diante do quartel, desde depois do dia 30, pedindo intervenção militar. Isso não é brincadeira. Isso é real. Isso é verdade. Isso pode acontecer. E Deus já está nos avisando. Fique alerta. Ore na sua casa. Não brinca não. Amém, queridos? Começa hoje. Amanhã e terça-feira você termina. E nós vamos estar alertando outros irmãos. Hoje nós já vamos começar ali na casa da minha mãe. Eu vou estar lá, a gente vai orar lá na minha mãe. Nós já vamos começar aqui, nessa casa hoje. Da academia do Vinícius, hoje a gente já vai começar orando. Amanhã o Marcos vai estar por aí, ele vai ter que vir aqui, nós vamos vir aqui orar aqui. Amém? Ora na sua casa. Ora pela tua família, ora pelos teus filhos. Peça para Deus esconder você. Assim como Ele te escondeu da pandemia, Ele é Deus para te esconder de qualquer outra coisa que venha sobre essa terra. Amém, queridos? Vamos ler? Salmo 27, versículo 5. Olha o que Davi vai dizer, ó. Porque no dia do quê? Porque no dia... Vou esperar que tem pessoas que não abriram ainda. Salmo 27, versículo 5. Amém? Glória a Deus. Porque no dia da alegria... Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Algumas Bíblias está escrito pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Davi, ele era um profeta. Muitas vezes, Davi, como o pastor falou aqui da Rabi estava antenada, Davi já estava antenado nas coisas que estavam acontecendo. Davi já sabia muitas vezes aonde é que o inimigo estava e que o inimigo estava vindo. E pelo próprio Espírito de Deus, muitas vezes ele era avisado. Então, porque no dia da adversidade, o dia da adversidade não tinha chegado ainda. Mas antes do dia da adversidade chegar, ele já tinha confiança de quê? Que Deus iria o esconder. Amém, amados? Que a gente tem essa confiança no nosso coração. Mas, irmã Cida, se não acontecer, se eu for embora. Muitos foram embora, irmãos. Mas o mais importante, como o pastor falou aqui, é a gente não tirar o cordãozinho vermelho, aleluia, o sangue de Jesus da nossa vida. E nos mantermos firmes. Amém, queridos? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, nós gostaríamos de não estar passando por este momento, Pai. Momento de rumores de guerra. A tua palavra diz, ó Deus eterno, que há rumores sim de guerra. E que no fim haveriam guerras e rumores.